Eu tenho, mas não dá. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 30 de abril de 2025. E nesse horário, né, nós usamos esse livro, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Hoje nós vamos estudar o item que diz no capítulo 4, a verdadeira justiça. Nós vamos estudar o item. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, eu vou pedir a Denise. Denise, faz a nossa prece de abertura, por favor. Faço sim, Rose. Agradecendo ao nosso Pai maior, nosso Pai Criador, mais essa oportunidade que temos de estudarmos, refletirmos, aprimorando os nossos conhecimentos, alicerçando a nossa fé raciocinada. Obrigado, Senhor, pelo Espiritismo nesta existência, em nossas vidas, em que nos fortalece os vínculos, nos desperta pela responsabilidade da condução dos nossos atos e ações. Obrigado, Senhor, por mais um momento de reflexão, que possamos todos absorver todos esses conhecimentos para utilizarmos no nosso dia a dia, fazendo com que transpareça em nós, em nossas ações, as ações do nosso Mestre Jesus, tendo nos tocado profundamente nos nossos sentimentos. Obrigado, Senhor, permaneça conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus amigos, vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje, né? É, Como eu falei, nós estamos no capítulo 4, que tem por título A Verdadeira Justiça. E nós vamos começar nesse item que diz assim: ouvistes o que foi dito. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízos, né? Então, só um minutinho aqui, eu vou colocar aqui uma coisinha. Tá. Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo. Diz assim o Cláudio Fajardo: ouvistes o que foi dito aos antigos. A solicitude do Criador em favor da criatura se manifestou sempre. Então, ele está dizendo que Deus sempre nos proporcionou grandes oportunidades. Desde o princípio dos tempos, ele a nos provar de todas, a nos prover de todas as necessidades. Então, Deus sempre nos provendo em tudo aquilo que nós precisamos. Ô, Rose, Oi, desculpe, oi. mas eu estou meio perdidinho aqui, não sei. É... No capítulo 4, nós Página estamos no cinquenta capítulo e um. 4. Página 51. Cláudio Fajardo, capítulo 4, a verdadeira justiça. Aí Sim, você pula aí umas duas folhas. isso. O meu é página 58, do seu. É Meu 51. 51. Meu também é 51. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matar, Tá, achei. mas qualquer que matar será réu de juízo. Então ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. A solicitude do Criador em favor da criatura se manifestou sempre. Desde o princípio dos tempos, atua ele, Deus, a nos prover de todas as necessidades. E aí ele vai começar a falar da terra quando ela começa a ser criada. Ele diz aqui, ó, desprendi a terra,
da nebulosa solar. E ele designa um dos seus amados para governar em seu nome. Repara. Então, quer dizer que a Terra, né, começa o que viria a ser o planeta, essa porção começa a se desprender da nebulosa solar. E quando essa porção começa a se desprender da nebulosa solar, Deus chama, designa, reparte, não convida. Ele designou um dos seus amados filhos. Dos significa o quê? Que existiam outros. Então, quando a pessoa diz assim, né, Jesus é o primeiro criado, não. Repare que ele diz, designa um dos seus amados filhos. Então, já existiam outros Cristos, mas Deus não convidou, ele escolheu e designou um. E como esse é um Cristo, ele não diz assim, Senhor, eu não aceito o convite. Deus designou esse filho que ele escolhe e manda fazer, aceita automaticamente. Então, ele designa um dos seus amados filhos para governar essa porção aí que vai surgir e seu nome. Então, aquele que virá para governar essa porção que está começando a se desprender da nebulosa, vai governar esse mundo em nome de Deus. Né? Isso fica muito claro. E aí, que é este? O mensageiro que foi designado. Este, tomando hidrogênio e do oxigênio existente, e nos deu a água que tanto necessitamos em nossa marcha evolutiva. Acompanhou conhecimentos dos reinos mineral, vegetal e animal, a tudo provendo, a todos atendendo com seu imensurável amor. Então, aí, né, ele chamou esse Cristo para começar a fazer a obra. Agora, eu vou abrir aqui o PDF, que só deu para fazer o outro, não deu. Eu vou abrir aqui o PDF, vou partilhar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Acredito que vocês estejam vendo. Estão vendo? Sim. Então, aqui, os primeiros tempos do homem terrestre. Que força sobre-humana pode manter o equilíbrio da nebulosa terrestre destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios e milênios. Distando do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros em torno do grande astro do dia, que é o Sol, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Laboratório de matérias ignescentes, né? Quer dizer, tudo era fogo, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres, que é a Terra. As descargas elétricas em proporções jamais vistas da humanidade despertam estranhas comoções no grande organismo planetário,
cuja formação se processa nas oficinas do infinito. E repare, desperta os três comoções do grande organismo planetário, cuja formação se processa das oficinas do infinito. Então, nas oficinas do infinito, os grandes seres, os grandes devas, os outros cristos, já estavam trabalhando alguma coisa, em algumas coisas, para enviar depois para a Terra, né? Então, não era só Jesus trabalhando. Aí depois, ele vai falar que o divino escultor, sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou um escudo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai. Escopo quer dizer, é como se fosse um planejamento, eu acredito. Deixa eu ver aqui rapidinho, só para a palavrinha escopro. Escopro. Vamos lá. Escopro é como se fosse um cinzel, ferramenta metálica para lavar pedras, madeiras, etc. Né? Então, com as suas legiões de trabalhadores, ele havia vencido todos os pavores das energias, quer dizer, ele havia vencido toda aquela energia, aquele fogo, né, das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos. Então, Jesus já vem com uma legião de trabalhadores divinos. E aí ele lançou o seu cinzel, né, da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe. Quer dizer, começou a dar uma forma com o seu cinzel, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol. Então, quem desloca, como diz aqui, né, essa parte, esse bloco de pedra da nebulosa solar, é Deus. E Jesus agora vai trabalhá-lo por ordem do Pai, né? Então, Deus a deslocara do Sol, esse bloco, né, de rocha, para que ele trabalhasse com as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, que o planeta Terra é uma escola para nós, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça, com seus exércitos de trabalhadores devotados. Repara que Jesus, desde que ele começa a trabalhar o planeta Terra, ele já, assim que ele é designado para o serviço, o que ele faz? Convida trabalhadores para estarem ao lado dele. Quando ele chega no planeta Terra, quando ele encarna a Terra, e lá por volta dos 30 anos, inicia o seu trabalho evangélico, o que ele faz? Convida trabalhadores. Percebeu? Então, quando ele começa a organizar o planeta Terra, ele convida trabalhadores. Quando ele chega à Terra como homem, ele convida trabalhadores. Sempre para estar ao lado dele, dando a ele a ajuda que ele precisava. Então, aqui, ó, com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial, os espectroscópios terrenos, puderam identificar por toda parte do universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus. Deus sempre olhando, né? Repare, Deus ali observando o trabalho que Jesus fazia. Então, organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir.
seríamos nós, né? Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios, quer dizer, a questão da pressão atmosférica, da gravidade, tudo foi resolvido antes do homem chegar à Terra. No curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. E edificou as usinas de ozônio, né? Ozônio, a camada de ozônio, a 40 e 60 quilômetros de altura, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhe a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Claro, e a camada de ozônio tem que estar equilibrada direitinho. Nós hoje é que estamos desequilibrando, para que os raios solares não passem direto. Se os raios solares passassem direto, não haveria vida na Terra. Então, a camada de ozônio ela dá essa proteção aparatosa dos raios solares, deixando passar apenas os raios que nós aguentamos receber. Agora, nós, com a poluição, vamos fazendo buracos na camada de ozônio. Aí os raios solares vão passando, né, com maior força e trazendo problemas para a Terra. Repare como tudo é organizado, bem feito, né, bem planejado. Quando, quando tem nessa corrente, o alo mais frágil é sempre o homem. É ele que arrebenta com as coisas e desequilibra, né, a natureza. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. O verbo na criação terrestre, né? A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias da intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Claro, os cientistas não viram Jesus fazendo isso, até porque quando ele começa a fazer, não havia rastro humano aqui. Substituíram-lhe a providência, quer dizer, nós, como não vimos Deus fazendo essa separação da nebulosa solar, não vimos Jesus com seus augustos auxiliares trabalhando, nós substituímos a sua providência, a sua ação, com a palavra natureza, em todos seus estudos e análises da existência. Então, quando a gente fala, olha que coisa linda a natureza, na realidade, a gente está dizendo, olha que coisa linda, Jesus construiu para nós. Né? Então, ele diz aqui, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. O verbo aqui quer dizer ação. Verbo aqui como sinônimo de ação, né? Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram, quando tudo se acalmou, né? Quando tudo serenou, e quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio, sem causar nenhum mal, né, até ao homem, aos seres que aqui iriam surgir, a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reinou nas alturas, reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. E aí Jesus começa também a fazer o quê? Convidar outros, né? Já para um futuro vir também à Terra, antes dele, né? Ele diz aqui, vou até voltar aqui. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência
de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. É o que André Luiz chama de o protoplasma divino, né? Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Começam os primeiros seres a surgir, né? Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, como diz André Luiz, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Aí vão começar a surgir, né? O germe sagrado dos primeiros homens. Então, aqui, deixa eu interromper o compartilhamento, é lindo, né? Como Emmanuel vem fazendo. Quando a gente lê esse trecho do A Caminho da Luz, a gente percebe como tudo começou. Deus retira da nebulosa solar uma parte, uma rocha bruta, que não tinha essa forma arredondada da Terra, não. Essa forma foi obtida, né, com o passar dos milênios, porque naquela época, nessa região, havia aquela chuva de meteoros, né, de outras grandes rochas que batiam contra essa outra rocha, que era toda disforme. E conforme esses meteoros grandes, quando eu falo meteoro, eu estou falando grandes rochas, vão batendo, elas vão o quê? Polindo. Elas vão polindo o planeta. Então, esse planeta ele tem essa forma arredondada, não foi porque Jesus fez assim, não. Foi, tipo assim, vamos dizer assim, um tipo de razão. A gente não vê, às vezes, as montanhas, até assim, com formatos de as rochas nos grandes desertos, né? Em formato assim, meio liso, né? Parecendo um desenho. A gente diz assim, isso quem fez foi a erosão, que é os ventos, né? A poeira que vem dos ventos que vai batendo contra as rochas, e elas vão o quê? Sendo lidas. A erosão que vai fazendo, dando uma forma até muito bonita, né? Aqui do Espírito Santo, nós temos, né, uma região cheia dessas rochas, que se o nome da região, cheia dessas rochas, tem forma de um cão, forma disso, aquilo. Aquilo é erosão que vai dando essa forma. Assim fica o planeta. Ele foi sofrendo uma erosão, né? Os grandes meteoros batendo e foi polindo. E aí começa aquele que foi escolhido por Deus para cuidar dessa peça, grande rocha. Era imensa, né? Essa grande rocha. Até dizem alguns que a Lua seria uma parte desse grande bloco que se desprendeu. Né? Eu já vi um vídeo, né? Quando a gente estava estudando esse livro, A Caminho da Luz, que um dia se Deus esteja vendo, eu usei um vídeo desses, essas teorias dos cientistas, né? Que ninguém sabe, na verdade, como a coisa. As teorias. Então, eles falam que, nesse período, um grande meteoro, uma grande, veio contra a Terra e bateu nessa rocha. E essa rocha que viria a formar o planeta Terra, ela perde um pedaço dela. Mas esse pedaço dela fica preso à gravidade dela. E que virá a ser a nossa Lua. Porque ele se soltou do planeta Terra, mas ele não se perdeu pelo infinito. A gravidade da Terra segurou. Então ele também foi sendo polido e ele fica ali preso, né? Ao planeta Terra, a uma certa distância do planeta Terra. Não se solta. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Jesus, que ele foi designado por Deus, começa a trabalhar. Mas ele nunca vai trabalhar sozinho. Ele vai deixar a lição. Convida outros para auxiliá-lo, como ele fez quando chegou aqui. E eles começam a fazer todo esse trabalho, todo esse trabalho, todo esse trabalho. Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Mostrando que, se você quiser fazer um grande projeto, não busque fazer sozinho. Convide outras pessoas para te auxiliar. Né? É uma lição. Vai fazer um projeto? Convide pessoas. Né? Reparta tuas ideias, que com certeza o projeto vai de vento em popa.
Vai ser uma maravilha. Voltando aqui, né, para o livro do Evangelho do Monte. Estava o homem autóctone. Autóctone é o seguinte, é um nativo de uma região, povos originários. Então, quando o tornou-se aqui, os seres começaram, vieram os primeiros homens para na Terra, já haviam populações, aqui quando ele está falando, já existiam populações na Terra. Então ele diz aqui, estava o homem autóctone, quer dizer, já haviam povos aqui chamados de povos originários. Vamos dizer assim, já havia na Terra povos originários, atravessando momentos de grandes necessidades. E aí, Jesus permite a encarnação de espíritos vindos de outros orbes, auxiliar em seu desenvolvimento. Novamente, aqui na Terra já havia uma população, mas essa população caminhava a passos lentos no seu processo evolutivo. E aí Jesus faz o quê? Convida, é aquele convite, né, para os exilados. Convida, já que havia um grande grupo, estava sendo exilado em algum lugar do espaço, ele convida esses seres que já tinham uma inteligência muito mais elevada do que os povos originários que habitavam a Terra, para virem para cá, para ajudá-lo no desenvolvimento, não só da Terra, não só dos povos originários, mas deles mesmos também, que precisavam mudar o seu padrão vibratório. E agora a gente vai pegar o livro que eu pedi a vocês, A Caminho da Luz. Quem tem aí, né? Porque eu abri o PDF, mas na hora de fazer deu um probleminha, aí para não perder tempo, eu deixei para lá. E nós vamos ver aqui, Roberto, aqui é o capítulo, quem quiser anotar aí, capítulo 3 do livro A Caminho da Luz. As raças adâmicas são os convidados de Jesus, tá? Os convidados. Tá bom, tá vendo? Os convidados. Então, lê aí para gente, o mundo em transições. Um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos de seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Jantinho, alguém mais tem o livro aí? A Caminho da Luz. Denise, lê agora Espíritos Exilados na Terra. Liga teu microfone. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes.
Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios, da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos, não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. A gente lê isso, pelo menos aconteceu comigo, não dá uma nostalgia na gente? Tá. Sabe por quê? Porque muitos de nós somos eles ainda. Ainda não conseguimos voltar. Ainda não conseguimos voltar. Alguns até teriam condições já de voltar. Mas, né, até diriam assim: eu não quero voltar, eu quero continuar aqui. Né? Eu quero continuar aqui. Eu quero. Ô, Rose, Oi, Rose, oi, fale. aqui na página 37 tem o finalzinho que eu marquei Ah, na época que eu nós li. vamos ler, Tem- nós vamos ler, nós vamos ler. Pode deixar. Você vai ler? Porque ele Vamos chama ler, bem a claro, atenção. maravilhoso. Então, Entendeu? cara, vamos aguardar. Nós, porque alguns voltaram, né? Dizem que os egípcios foram os primeiros do que voltarem. Outros ainda estão aqui quebrando a cabeça, e batendo, chutando, xingando. Porque você vê que ele usa o termo aqui, ó, raça, diz aqui, ó, eles eram, né, pessoas, espíritos angustiados e aflitos, né? Eram espíritos apartados do bem, né? Não eram espíritos bons, não eram espíritos, eram corações empedernidos na prática elevados intelectualmente, mas a moral era rasteira. Porque para chegar a ser exilado é porque era muito rasteira essa moral. Porque você não é exilado só porque cometeu um errinho, dois errinhos, 10 errinhos, não. Para chegar a sofrer um exílio desse, tem que estar há muitos milênios praticando mal. Aí vai, porque aquela é a alternativa, entre aspas, final para esse sujeito se recuperar. Vai. Então, vai trabalhar a moral, vai se reeducar, mas vai, paralelo a isso, trabalhar para ajudar os outros, que assim cresce mais rapidamente. Olha aí o papel dos médiuns. Então, eu, quando leio isso aqui, deu uma nostalgia, sabe? Quando ele fala aqui, né? Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, sentindo falta do paraíso. Mas o paraíso não tinha saudade deles, como eles eram, não. Então, muitos deles até não quiseram voltar. Mesmo já em condições de voltar, disseram, não, vamos continuar aqui trabalhando. Eu acredito que muitos de nós, como diz
o próprio Emmanuel diz, né, que nós viemos de outros orbes, eu acredito que muitos de nós sejamos capelinos, ex-capelinos. Por isso que quando eu pelo menos li, é uma nostalgia, sabe? Uma nostalgia, porque isso aqui, onde nós estamos, ainda não virou paraíso, semelhante àquele de onde eles foram retirados. Está longe ainda desse paraíso, né? Agora, Joana, lê para a gente esse quatro grandes povos. Eu estou com uma tossezinha chata, vamos lá. Quatro grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em quatro grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas, que os associavam na constelação do cocheiro, unidos novamente na esteira do tempo, formaram, desse modo, o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descenderam a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As quatro grandes massas de degradados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinar-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 7. Vamos lá rapidinho no capítulo 7. O povo de Israel. Porque ele falou aqui, né? Dos árias, que vão dar origem aos grupos brancos, né? A população do Egito, o povo de Israel, as castas da Índia. No capítulo 7, só para a gente falar desse povo, que é o povo onde Jesus vai encarnar. Capítulo 7, o povo de Israel. Vou ler esse pedacinho aqui. Só o primeiro parágrafo. Todo mundo achou? O capítulo 7? O meu, como é velho, é página 65. O meu livro, como é muito velho. Diz assim, o capítulo 7. O povo de Israel, que foi um dos grupos que vieram dos espíritos degradados da terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados seus caracteres através de todas as mutações. Tá? Examinando esse povo notável do seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua existência, que se grande era a sua certeza na existência de Deus, eles eram monoteístas. Muito grande era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade da vida. Então, entre os grupos que vieram, destacava-se o povo de Israel, porque o porquê deles serem povo escolhido é porque eles eram uma raça, né, que manteve inalterados seus caracteres através de todas as mutações. E eles já traziam com eles
essa certeza de um Deus único. Mas, paralelo a isso, também era um grupo mais orgulhoso. E como isso trouxe problemas para eles. Talvez o grupo que tem ainda o maior número de exilados, ainda aqui na Terra. Porque eles eram muito orgulhosos, muito mais que os outros grupos. Agora vamos para o capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8, assim, Forri. Forri é o nome de um filósofo chinês, mas nós não vamos ler só um pedacinho aqui. Forri. Tá aqui, ó. Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àqueles grupamentos de criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre e entre aqueles povos da Terra já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. Antes mesmo dos exilados de Capela chegarem aqui, já outros missionários de Jesus já tinham passado por aqui, ou já estavam aqui. Aí a gente vê, que interessante, né? Antes de Jesus vir, ele enviou alguns, não foi? Os profetas do Antigo Testamento, né? Para preparar o caminho para ele. Antes dos exilados de Capela chegarem, ele também mandou alguns missionários para ir preparando o caminho para que, quando os exilados de Capela chegassem, eles pudessem admirar o que eles tinham para oferecer. Então, quando eles chegam aqui, os exilados de Capela, já haviam povos originários e já haviam passado por aqui emissários do Senhor, trazendo as primeiras ideias do Evangelho da Boa Nova. Por isso que ele diz aqui, né? Jesus, na sua proteção, da sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àqueles grupamentos de criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre. E entre aqueles povos da Terra já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da Terra. Né? É interessante, eu vou ler só mais um pedacinho. A história não vos fala de outros, antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade. Então, antes desses, repare de onde quem ele vai falar, né? Confúcio, Lao Tse, Forri, China, né? China. Para a gente ver que é esse continente antigo. Mas ele fala aqui que a história, né, não nos fala de outros que vieram antes desse Forri. Tanto que ele diz, a história não vos fala de outros antes do grande Forri. Então, quer dizer, antes desses homens aqui, que ele vai falar, desses chineses, né, da China, antes desses vierem, outros já tinham vindo, mas a história não chegou a registrá-los. Tudo isso antes dos exilados de Capela chegarem. Depois, nesse período aqui, é que chegam, né, os povos, os exilados. Aí vem as caixas da Índia. Então a gente vê que a China não é, os povos chineses não são originários de Capela, não são exilados de Capela.
Os exilados de capela são o grupo dos árias, que vai dar ideia, vai dar origem aos povos europeus e latinos, que são os gregos, né? A civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Os chineses são povos originários. Os chineses são povos originários. Entendeu? Que vão receber a contribuição desses que vão chegar. Mas os chineses são povos originários. Então, eles já tinham, né, esses enviados do Senhor antes de Forri, que foi um dos primeiros, que a história registra. E depois vem os outros, Confúcio, Lao Tse, e vão por aí. E é nesse período aí que vai chegar os exilados de capela. Então, a gente vê a antiguidade dessa China, que hoje, agora está se tornando poderosa. Está se tornando poderosa, né? Mostrando a sua força só para os povos originários. Então, muito interessante isso, né? Eu achei, assim, muito interessante mesmo a gente ter esse respeito, né, por esses povos originários. Vamos voltar agora para o nosso Sermão do Monte, para a gente fez essa caminhada, né, para a gente poder entender o trabalho de Jesus. Olha que trabalho extraordinário. E ele sempre convidando companheiros, missionários, todos os filhos, para vir ajudá-lo. Porque o trabalho, podemos dizer, era hercúleo. Hercúleo. Voltando aqui ao Sermão do Monte. Mais tarde, com o amadurecimento da humanidade, autorizou a vida de mensageiros que do Oriente ao Ocidente, atuaram em seu nome, encaminhando-nos para as conquistas maiores da vida. Aí ele vai falar, Buda, já vindo das castas da Índia, que é exilado de capela, Zoroastro, Moisés, povos, Jael, Sócrates, dos árias, lembra? Que os gregos, né? Sócrates, não importa o nome, nos a representar a infinita misericórdia com que o Cristo divino nos atende sempre. Mas o nosso ouvido insiste em não escutar aqueles que nos conduzem à imensa vitória espiritual. A gente continua se fazendo de surdo. E ele, sempre paciente, nos diz: ouvistes o que foi dito? Ouvistes o que foi dito? Sempre nos foi dito. Então, quando ele diz aqui, vou lá para o início da aula, a mensagem que está no Sermão do Monte, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos? Percebeu? Ouvistes o que foi dito aos antigos? Então, esses povos antigos receberam mensagens dos missionários que Jesus enviou. Então, ouvistes o que foi dito aos antigos? Sempre nos foi dito. Isso é misericórdia, a bondade de Jesus, que de tempos em tempos, desde que a raça humana surgiu na Terra, ele manda missionários para nos dizer coisas sobre a Boa Nova, as notícias da Boa Nova. E a gente continua. Aí lembra? A gente continua assim, não escuto, não vejo, não sei de nada. Mas ele diz, ouviste o que foi dito. Aí o pessoal pensa assim, Jesus está dizendo para a gente lembrar do que ele disse. Não foi o que ele disse, não. Foi o que os emissários que ele enviou. Desde antes dos exilados de Capela vir à Terra, ele já tinha missionários aqui, entre os povos originários. E eles já diziam coisas para a gente. Coisas que ficaram gravadas aonde? Na nossa consciência. Mas nós, jogando
Gente sempre jogando o tapete em cima. Aí continua aqui. Mas, a partir deste instante, o sábio maior começa a comparar a lei antiga, lá, ó, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, povo de Israel, com a nova mensagem que agora ele, ao vivo e a cores, vinha trazer aos homens, confirmando, como ele mesmo já dissera, não ter vindo derrogar a lei. Ele não veio derrogar a lei, mas ampliá-la e cumpri-la. Aqui ele se refere ao quinto mandamento, recebido por Moisés, grafado no Êxodo, no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Matar no entendimento usual da palavra, quer dizer, literalmente falando, é tirar a vida é tirar a vida, levar à morte. A ninguém é dado o direito de abreviar a vida de ninguém, em nenhuma situação. A afirmativa é imperativa. Não matarás. E esta verdade já é dita há mais de 3.000 anos. Mas, na verdade, se a gente for realmente ao pé da letra, essa verdade já é dita há mais de 10.000 anos. Porque desde os primeiros homens que vieram antes do Cecilá de Capela, aqueles que já estavam enviados por Jesus, já falavam sobre isso. Se a gente for procurar no livro, se eu não me engano, Levítico, já está falando sobre isso. Não matarás. 3.000 anos da Boa Nova, né, da mensagem de Jesus. 1.000 anos antes dele. Mas, quando a gente volta no tempo, quando ele fala que antes do Zé de Capela, volta 10.000 anos nessa história. Né? Então, ele diz aqui, hoje, com o advento do Espírito da Verdade, com a doutrina espírita, temos que ampliar o alcance desse verbo. Olha o que Jesus diz aqui, ó, eu não vim derrogar a lei, mas eu vim ampliá-la e cumpri-la. O Salvador vem fazer o quê? Vem derrogar a lei passada, o ensino passado, não. Vem ampliar. Ampliar. Então, ampliou o alcance do verbo matar, que antes era visto de forma muito estreita. Matar, tirar a vida. Mas aqui ele bota, não matar o tempo, não matar a flor, não matar a esperança. E eu vou naquele livro, que eu sempre gosto, Segredo das Bem-aventuranças, e aqui ele vai falar assim, ó, apresenta esta parte do sermão uma consideração de como o cidadão, no aprimoramento do seu reino interior, é as bem-aventuranças de José Lázaro Moderni, tá? Aí ele vai dizer aqui, apresenta esta parte do sermão uma consideração de como o cidadão, no aprimoramento de seu reino interior, tem que lidar com a própria inclinação para o mal. Demonstra Jesus, a partir deste momento, a confirmação de que viera, tá? Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, não para derrogar, mas sim para aperfeiçoar a lei, ampliá-la. Esta lei já era do conhecimento do povo há mais de 3.000 anos, vamos botar aí muito mais tempo, e chegou através de Moisés, que com os 10 mandamentos, né, fica consolidado esse ensinamento. Então, até Moisés, 3.000 anos. Mas os antigos já falavam sobre isso, constante do quinto mandamento do Decálogo, que diz não matarás. A lei refere-se apenas a não matar. E o infrator teria castigo, sendo réu no julgamento pelo ato de interromper a vida física de seu irmão. Então, naquela época, há 3.000 anos atrás, quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, o não matar ficou muito circunscrito a tirar a vida. Porque o povo daquela época não ia ter condições de ir mais à frente com esse conceito, né? Era uma coisa mais subjetiva, né? Não matar a felicidade do outro. Ficava muito subjetivo. Para o povo daquela época, com aquele grau evolutivo, entender que não pode tirar a vida do outro já estava de bom tamanho, né? Veja aqui.
Jesus amplia, quando ele chega, o conceito de matar, não só no sentido de se tirar a vida física dos semelhantes, para considerar como réu em juízo também pelo homicídio moral, que será sempre passível de ir a julgamento, não pelo tribunal dos homens, mas pela consciência. Portanto, não matar, expresso no diálogo, pode ter sentido muito mais amplo daquilo que se costuma divulgar. Nossas atitudes para com o próximo, dependendo das condições em que se encontrem, quanto ao nível de receptividade, podem influenciar muitos. Nós responderemos sempre com um julgamento diferente, por nós mesmos, em nosso tribunal íntimo. Emmanuel nos transmite uma série de advertências sobre esse tipo de homicídio moral, que nos leva a profundas reflexões. Porque a época, quando Jesus veio, ele falou, ou melhor, quando Moisés trouxe a lei, os 10 mandamentos, ele falou, não matarás, para eles terem consciência de que tirar a vida era um atentado contra a lei divina. E era o que o povo daquela época podia compreender, e olhe lá, que até 2021 a coisa não ficou muito, né, entendida. Mas Jesus, quando chega, ele amplia esse conceito de homicídio. O homicídio moral, que é o mal que você pode fazer, que não deve fazer ao outro. Então, a gente percebe como esse conceito de homicídio moral, e essa ampliação desse conceito de não matarás, Jesus trouxe há 2000 anos. E olha como esse conceito é complicado para a gente compreender ainda. E, para a gente encerrar a aula, eu vou trazer um texto aqui Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Opa, peraí, desculpe, gente. Foi errado. Ai, cadê, meu Deus? Peraí. Não é isso, não. Interromper o compartilhamento. Deixa eu ver aqui no compartilhamento. Tá aqui. Opa. Deixa eu ver, eu acho que. Eu vou ter que. Peraí. Vou pedir licença a vocês só um pouquinho, porque ele não abriu. Abriu o outro que já tinha aberto. Eu vou abrir aqui rapidinho e já volto. Deixa eu abrir aqui rapidinho. É que eu tinha aberto, depois eu apaguei. Deixa eu aumentar aqui. Já fechou aqui. Vou interromper o compartilhamento, vou compartilhar de novo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Vocês estão vendo? Sim, Sim, não matarás. Lei e vida. Isso. Aí, aqui ele está dizendo aqui, né? E Emmanuel, ele vai nos transmite uma série de advertências sobre esse tipo de homicídio, que é o homicídio moral, que nos leva a profundas reflexões, que é a ampliação do quinto mandamento, não matarás. Lei e vida. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, vim para cumprir, vim para ampliar e cumprir. Aí ele vai falar sobre esse homicídio moral, né? Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Mas o povo daquela época não tinha entendido isso. Tinha ficado preso apenas à vida dos semelhantes. Jesus vem e amplia. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém,
porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que, de criatura para criatura, difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, que toda hora é agente sagrado dos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que reteiam, quer dizer, que caminham contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Gente, esse capítulo 25 do livro Ceifa de Luz, Lei e Vida, nos traz uma lição imorredora do quinto mandamento, da ampliação do ensino do quinto mandamento. Que Jesus, os emissários de Jesus lá, Moisés, quando trouxe os 10 mandamentos, como é que eles iam, naquela época, né, ter essa ampliação de entendimento para não matarás? Jesus chega e diz assim: eu não vou acabar com não matarás. Não, ele continua, aquele de não tirar a vida. Mas vamos ampliar esse conceito, essa ideia? O que acontece hoje? Esse conceito de Moisés, do quinto mandamento, ainda está, né, difícil para ser assimilado, né? Ou melhor, a gente já sabe, mas finge que não sabe. E a ampliação de Jesus já tem 2000 anos. O não matarás de Moisés tem 3000 anos. O não matarás ampliado de Jesus tem 2. Quanto tempo vai levar para a gente realmente construir aqui na Terra, implantar aqui na Terra, um conceito restrito e um conceito amplo? Ou melhor, o conceito no seu entendimento máximo. Será que ainda falta mais 2000 anos? Ou 3 ou 4? É para refletir, né? Porque o que Moisés trouxe ainda continua. Há 3.000 anos ainda, nós ainda não conseguimos dizer assim, O simples, quanto mais o complexo. o mais complexo. Né? Então, daí a importância de estudar o Sermão do Monte. Porque até então, antes de fazer o estudo, eu ainda não tinha essa ideia assim, bem colocada, assim como a gente veio do estudo, né? Porque aí você começa, tipo assim, Jesus está desenhando para a gente. Entendeu agora que eu desenhei? Ah, nossa, já tem 3000 anos que esse negócio está aí. E nós estamos com 2 guerras na mídia, porque tem muito mais, gente. Tem muito mais. Tem um problema agora lá na Índia, né? Entre o Paquistão e a Índia, lá na região da Caxemira, uma guerra perigosíssima. Tem lá na África uma guerra para cada um, não é? E temos 2 famosas aqui, da Ucrânia com a Rússia e lá na faixa de Gaza. Essas estão na mídia. As outras não estão na mídia. Mas a gente sabe que são guerras terríveis. Né? Na África tem uma para todo dia. Isso aí está preso a 3000 anos atrás, não para trás. Agora, os outros conceitos que Emmanuel traz nesse capítulo 25, né, o capítulo 25 do Ceifa de Luz, maravilhoso, tem 2000 anos. Né? Olha,
Uma coisa tá complicada para a gente, ser humano, hein? A gente tem que fazer alguma coisa, não tem? Não está na hora de fazer alguma coisa? Tá, né? Porque já está vergonhoso. O estreito tem 3.000 anos, o conceito estreito, e o amplo tem. Sim, são 3.000 anos. Fora o que os emissários de Jesus falaram sobre isso antes dos 10 mandamentos chegarem na mão de Moisés, há 5.000 anos atrás. Que Jesus já havia dando pinceladas sobre isso, e seus emissários. Já havia dando pinceladas sobre isso. Já está vergonhoso. Está muito vergonhoso. Aí a gente para pensar: será que não estamos às portas de um novo exílio? Por causa desse longuíssimo tempo de não querer, que já conhece há 5.000 anos, há 3.000 anos ou mais, conhecer esse ensinamento, mas não queremos colocar em prática. É isso que aconteceu com esse lá de Capela. Eles sabiam, mas não colocaram em prática. Então foi dado a eles, ó, oportunidade em cima de oportunidade. O mesmo agora para a gente. Oportunidade em cima de oportunidade. Será que alguém que já foi exilado lá em Capela vai ser exilado novamente? Não é? Está na hora de a gente pensar. Porque eu fico pensando aqui, será que não estamos às portas de um novo exílio? E que a terra não será o nosso paraíso perdido? É bom a gente começar a coçar a cabeça, né? Pensar, nesse barco eu não quero ir. Nesse barco eu não quero ir. Já vi no outro, no Titanic, já vi no outro. Apertei aqui. Já estou por aqui, já bota aí uns 5.000 anos, ou 7.000 anos, essa história dos exilados de Capela. Vou entrar no outro. Ai, demorar muito para voltar, né? Então vamos abrir o olho, vamos começar a trabalhar. Denise, eu vou dizer assim, Denise, está na hora de você começar a trabalhar. Tá? Trabalha também. Você trabalha, né? Vocês. Não. Cada um cuide de si, a gente se preocupa com todos, mas cada um cuide de si. Está na hora de eu começar a rever meus conceitos, porque eu estou desconfiada. E eu já vi uma palestra do Haroldo Dutra Dias sobre isso, ele falando de revelações que o Chico trouxe. Está na hora da gente se preocupar com esse negócio, sabe? Porque dizem por aí, nós já estamos no ano de 2025, que lá pelo ano de 2050, por aí, né? Daqui a 25 anos, aí vai dizer, mas não vou estar na Terra. Quem disse que o exílio é só para os encarnados? Quem disse? Quem disse que os espíritos exilados são só os que estão encarnados e vão morrer e vão. Não, tem muita gente do plano espiritual desencarnada há muito tempo que vai para a lista dos exilados. Entendeu? Daqui a 25 anos, eu acredito que a gente já esteja desencarnada, né? Será que nós vamos viver mais 25 anos? Acho bem difícil, né? Porque eu estou com 67, bota 25 aí. Que minha mãe está com 92 anos, né? Até posso estar por aqui, mas, né? Então, a gente pode tudo nessa canoa, se a gente não tomar cuidado. 25 anos passam assim, ó. Alguém. Lembra do ano 2000? Tem. Ano 2000, gente. Foi ontem. Nós já estamos em 2025. Nós já estamos em maio de 2025. Mais um mês e a gente já passou metade do ano. E vai correr mais acelerado daqui para frente. 10 anos passam assim, ó. 25, um brinquedo de criança. Então, dizem que por aí talvez tenha um exílio. É possível. Por quê? Com tantos alertas de Jesus, quando ele diz, ouvistes o que foi dito, está na hora de começar a se corrigir. Olha aí um novo exílio. Né? Então, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado e cuidar dos nossos interesses.
que é buscar a reeducação. Então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que deu para a gente entender bem, né? É, deu sim. E o que frisou para a gente, todos nós, é a questão dessa homicídio moral, né? Esse homicídio moral. A gente tem que tomar muito cuidado com ele, né? Muito cuidado com o homicídio moral. Porque aqui Enfim, o Farjada até trouxe uma frasinha: toda criatura está sujeita à lei da vida. A toda ação há uma reação. Não cumpriu com a lei, praticou o homicídio moral, vai ter a reação. A causa e efeito exatamente. E é uma consequência natural dos atos que nós praticamos, tranquilamente. E o homicídio moral é muito, talvez até mais grave, né? Ou tão grave como os o tráfico dois, né? de vida. Porque Os o dois, matar propriamente dito também já é um desvio sim, acentuado, é né? interromper temporariamente o processo evolutivo de alguém. Não é interromper para ser, mas você interrompe temporariamente, porque aquela pessoa vai reencarnar, né? Interrompe temporariamente a evolução de alguém. Bem, gente, nós vamos parar por aqui. Bota a data às 7/5, mas qualquer que matar será réu de juízo. 7/5 de 25. 7/5 É, de Rose, foi 25. muito bom mesmo, como o Alberto ressaltou, que esse lado eu não tinha, não sabia, não conhecia. Só esse lado, até que você falou nostálgico, e eu fiquei assim, né? Porque não tô com livro, não estava com o livro na mão, e é pura verdade, com esse lado, quantos anos já se passaram, e aí uma sofridão aqui dentro. Dá uma sofridinha brava mesmo. Bem, meus irmãos, Denise, daqui a pouco manda a lista, tá? Meus irmãos, vamos encerrando aqui a nossa aula. Eu adoro o estudo desse Sermão do Monte. Realmente, né, nos mostra caminhos, aí nos mostra, melhor, caminhos nunca antes percorridos. Então, está na hora de Verdade, começar a percorrer esses novos caminhos, abandonar os velhos caminhos, as velhas práticas e manias e buscar essa nova ideia, esse novo pensamento que Jesus nos trouxe, essa ampliação da lei divina, né, dos ensinamentos, e abraçar isso e aplicar em nossas vidas, se nós desejamos realmente continuarmos caminhando aceleradamente para cima, para próximo do Senhor. Que o Pai nos abençoe, nos fortaleça, né, e nos envie sempre essas novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Que Deus continue a nos abençoar, Francisco e Assis, todos esses espíritos maravilhosos, esses emissários do Senhor, que vêm à Terra, vieram à Terra, né, e enviam seus ensinamentos somente por amor a cada um de nós. Que coisa maravilhosa, né? E Deus abençoe a todos eles e continue a abençoar a cada um de nós. Bem, vou encerrando aqui.